Bom, bom dia a todos. Estamos dando início a esse seminário de Física Nuclear e Física Atômica da Universidade Federal Fluminense. Hoje, de novo, recebendo o professor Tiago Fiorini, da Universidade de São Paulo, em que ele vai apresentar sobre 3D Painting of Micropattern Gaseous Detectors. O Tiago, assim, muito rapidamente ele se prontificou a apresentar esse seminário. Ele já apresentou também um outro seminário aqui nesse ciclo de seminários sobre técnicas de Ion Beam Analysis. Esse é um outro trabalho que ele vem fazendo e que parece também ser muito interessante. Bom, Tiago, obrigado por ter aceito de novo, né, a apresentação aqui nesse seminário. De novo, parecendo ser um trabalho bem interessante, mostrando a versatilidade sua e também das pessoas que trabalham contigo. Bom, de novo, durante o seminário, eu solicito que, exceto o palestrante, que os demais desliguem as suas câmeras e seus microfones, e ao término ficará aberta para fazer perguntas, né? Antes, para fazer perguntas, você coloca o seu nome no chat, e aí eu te chamo pelo nome, e aí você faz a pergunta diretamente para o Tiago, né? A ideia é um seminário um pouco informal, então até gostaria de incentivar que os estudantes se sentissem à vontade para fazer perguntas também, tá? Bom, obrigado, Tiago, e pode ir lá, Tiago. Bom, primeiro, obrigado, Roberto, pela oportunidade de mostrar esse trabalho. Eu fui contratado no finalzinho, metade de 2018, no HEPIC, High Energy Physics and Instrumentation Center, que é um laboratório do IFUSP, e fui contratado para trabalhar com o desenvolvimento de instrumentação nuclear para altas energias. Então, eu achei que era uma boa oportunidade apresentar esse trabalho aqui, porque é uma coisa que eu tenho desenvolvido recentemente. Eu não sou muito conhecido por esse tema. Acho que existe muita intersecção com vários trabalhos do pessoal que frequenta esse seminário. Então, achei que valia a pena mostrar os resultados que eu apresentei na última conferência da RD51, Research and Development 51, que é um grupo do CERN para o desenvolvimento de detetores gasosos microestruturados. Então, meus slides estão em inglês por essa razão. Então, eu só estou reciclando um monte de slides dessa conferência. E, bom, então eu vou começar meio que explicando rapidamente o que é um detetor gasoso microestruturado, né? Esse tipo de detetor é uma classe de detetores baseados na medida da ionização em gás por uma radiação incidente, né? Ele tira vantagem de estruturas submilimétricas para produzir campos elétricos intensos com diferenças de potenciais mais baixas. Existem vários tipos, os mais conhecidos são o Microstrip Gas Chamber, o Gas Electron Multiplier e o Micromegas. Aqui na direita eu mostro imagens do Gas Electron Multiplier, do Micromegas, esse tipo em grid. Eu vou focar no Gas Electron Multiplier, que é o que eu tenho trabalhado, mas as vantagens desses detetores com relação às tecnologias convencionais, marcadamente a tecnologia da câmara multifilar, é a capacidade para altas taxas de contagem, né? Uma resolução em tempo e resolução em posição superior, mais estabilidade e mais resistência à radiação. Essa resistência à radiação não é exatamente pelo fato de que os detetores são produzidos por diferentes materiais, mas é uma mudança de conceito, né? Enquanto na câmara multifilar o potencial é produzido pelo fio e o sinal é medido pelo fio, aqui nesses detetores microestruturados a região de amplificação e a região de coleção de sinal são separadas, né? Isso tem diversas vantagens. Então, como funciona o Gas Electron Multiplier? Ele é basicamente uma folha fina de cápton, coberta com cobre dos dois lados. A espessura do cápton é da ordem de 50 a 100 microns. A espessura dos filmes de cobre varia entre 3 e 9 micrômetros. Essa folha ela é perfurada, formando esses orifícios aqui, distribuídos, seja hexagonalmente ou com vários padrões diferentes, né? Então, são possíveis de se encontrar. E quando você aplica uma diferença de potencial entre essas duas
desses dois filmes de cobre gera um campo elétrico intenso nas regiões internas dos orifícios, né? Então, basicamente, a gente usa uma folha como essa aqui para separar dois volumes de gás. Quando uma radiação incide nesse primeiro volume, que a gente chama de região de deriva, produz uma ionização primária. Aqui tem um campo elétrico não tão intenso, que faz com que o elétron tenha um movimento de deriva na direção da placa. Quando ele chega nas regiões internas do orifício, ele percebe aquele campo elétrico mais intenso, começa a produzir, a ganhar energia suficiente para produzir novos pares de elétron e íon, que por sua vez geram novos, numa espécie de uma reação em cadeia, geram uma avalanche de ionizações, e aqui embaixo chega na direção, na região de indução, onde os elétrons novamente seguem no movimento de deriva até colidirem no readout, né, na placa de leitura de sinal. Aqui é possível que essa placa seja pixelada, como está demonstrado aqui, e aí você teria uma resolução espacial para medir a posição no plano onde essa ionização primária ocorreu. Então aqui tem um outro desenho esquemático mostrando a ionização primária, o avalanche de ionizações aqui, gerando a nuvem eletrônica que vai para a região do readout, e ao mesmo tempo tem esse fluxo de íons para cima, formando um refluxo aqui, e esse é basicamente o ponto principal da pesquisa que eu tenho desenvolvido, né? Então, aqui nessa região pixelada, tanto pode ser montada uma linha de atraso para fazer a medida da resolução e posição, quanto pode se ligar cada um desses pixels a um ADC separado e ter a medida da posição. Existem várias filosofias aqui para a leitura desse sinal. Então, aqui tem uma simulação feita pelo meu aluno de doutorado, Thiago Saramella. É uma simulação que mostra uma nuvem de elétrons chegando da ionização primária, incidindo na placa do GEM. Você vê que eles entram dentro dos orifícios, geram ionizações, os íons estão em laranja, eles se movem muito mais lentamente do que os elétrons, né? Você vê que tem uma amplificação do número de elétrons gerados aqui, que vai para o readout. Aí o filme muda de escala de tempo para mostrar o movimento dos íons, né? Então, os íons se movem muito mais lentamente, mas eles têm um movimento aí dentro do gás, né? E aí eu congelo esse filme para mostrar duas coisas importantes aqui. Primeiro, tem essa nuvem de íons que está indo na região de deriva, né, no movimento contrário do sinal, e o papel deles eles acabam mitigando as ionizações dos eventos primários, né? Então, isso é danoso para o sinal, e a gente precisa tentar lidar com essa nuvem iônica quando projeta um detetor desse tipo. Outra coisa são os íons que acabam colidindo com essa placa de cobre aqui, né? O gás que está permeando toda essa região aqui, normalmente é uma mistura de um gás nobre com um carboneto, né? Pode ser um argônio misturado com CO2 ou com CH4, né? Então, essas simulações, elas são com um íon mais frequente dessa mistura, né? A maior concentração, que são os argônios, mas também pode ser um fragmento dessas moléculas, seja um carbono, um oxigênio, ou um CO, que vem e colide aqui nessa placa, né? Daí vem a tentativa de colaboração com o grupo do Lucas Sigaldi para tentar implementar nessas simulações os fragmentos dessas moléculas, né? A minha intenção é justamente estudar a degradação dessas placas aqui. Essa é a minha função na colaboração Alice do LHC. Mas nessa apresentação, o que eu quero discutir, na verdade, será que existe alguma forma de eu controlar o fluxo desses íons, de eu mudar a fração de íons que batem na placa, de íons que vão para cima, né? Então, será que existe alguma otimização que eu posso fazer na geometria dessa placa, de forma que eu tenha algum ganho de performance, né? Lembra no começo desse vídeo aqui, que formou uma espécie de uma tampa nesses orifícios, né? Esses íons estão carregados positivamente, então
Enquanto eles estão tampando o íon, eles impedem que elétrons de novos eventos adentrem essa região, né? Então, tem uma relação com a capacidade de count rate desses detetores, e também tem uma relação com a deformação da distribuição eletrônica, da distribuição do campo elétrico aqui, que vai afetar o ganho, né, o fator multiplicativo dessa amplificação aí, né? Então, qual é a principal motivação para os desenvolvimentos dos MPGDs? Basicamente, são os experimentos de física de altas energias. Aqui eu mostro o exemplo do experimento ALICE, no LHC. Então, esse é um detetor, esse é um experimento dedicado ao estudo da formação do plasma de quarks e gluons. Nesse experimento aqui tem um feixe vindo por essa direção, outro feixe vindo por essa direção, eles colidem aqui nesse ponto, geram uma infinidade de partículas que se propagam com direção perpendicular à propagação do feixe. Então eles acabam atravessando todas essas camadas de detetores aqui, né? Mas o que é mais importante para os MPGDs é justamente esse detetor aqui, que é a Time Projection Chamber. Ele é basicamente um grande barril de gás, e as partículas, quando cruzam esse gás, elas deixam um rastro de ionização, né? É a Time Projection Chamber que gera esses traços que vocês devem ter visto em alguma apresentação ou alguma propaganda desses grandes experimentos, né? Então, medindo o traço dessa ionização, você acaba conseguindo fazer reconhecimento da partícula, faz várias medidas a respeito de qual foi a partícula produzida durante a colisão, né? Eu não posso dizer que o TPC é o detetor mais importante do ALICE, até porque o TPC depende de sinais de outros detetores mais internos, acaba sendo complementado por outros detetores mais externos, mas certamente formam figuras bastante interessantes e até fazem parte do logo do ALICE, né, os resultados do TPC, né? Então, como é que funciona? A partícula, basicamente, ela cruza essa região que tem esse gás, na trajetória ela acaba produzindo pares de elétrons-íons, e no barril, nesse grande barril, tem um campo elétrico na direção axial e também um campo magnético na direção axial, né? Então, esse campo elétrico faz com que os elétrons sejam guiados para essa direção, e aqui os íons sejam guiados nessa direção para bater nessa placa aqui. Deste outro lado é o contrário, os elétrons são guiados para cá, para bater nessa tampa, e os íons para bater nessa placa novamente, né? Então, por causa do campo elétrico, ocorre essa separação, e esses elétrons vêm para essa tampa aqui para serem coletados e medidos. Enquanto que o campo magnético curva essa trajetória, e a curvatura da trajetória aqui traz informação a respeito do momento da partícula que gerou esse traço, né? Então, o que acontece? Na tecnologia atual, aqui nessa tecnologia que foi utilizada até agora, aqui nessas tampas tem montado um detetor do tipo de uma câmara multifilar, né? Então, são vários fiozinhos formando matrizes horizontais, verticais aqui, de forma que quando os elétrons batem nesses fiozinhos, eles acabam induzindo um sinal, e você acaba medindo a projeção dessa trajetória nesse plano. Também vem um sinal de uns detetores mais internos aqui, para você ter o sinal de trigger do TPC, de forma que você consiga medir qual foi o tempo que o elétron demorou desde a colisão desde a geração da partícula até a coleção do elétron aqui pela câmara multifilar, né? Então, pegando esse tempo e multiplicando pela velocidade de deriva, que é constante, você também consegue medir a posição axial. Então, você tem um tracking da partícula aqui, né? Você consegue medir a trajetória tridimensional dela usando essa Time Projection Chamber. Existe uma série de limitações da câmara multifilar que impõem limitações à Time Projection Chamber, né? Uma delas é que a câmara multifilar ela tem uma limitação de count rate, e também ela tem um dot cycle. Então, ela mede durante um tempo, depois você tem que aplicar uma tensão de gate para impedir que os elétrons cheguem, novos elétrons cheguem, para que você dê tempo para a nuvem iônica se dissipar e o detetor esteja pronto novamente. Então,
a eficiência de medida das câmaras multifilares é inferior devido a essa questão do loop cycle. E os MPGDs, eles estão sendo instalados nesse momento, uma tecnologia do tipo GEM para substituir essas câmaras multifilares, justamente para poder habilitar a medida contínua e também para aumentar a taxa de contagem que é possível de medir. E aqui tem um exemplo de o que você faz com esses dados da Time Projection Chamber, né? Então, quando você mede o raio da trajetória, você tem uma informação a respeito do momento da partícula, mas se você integra a quantidade de carga que foi produzida na trajetória, você consegue saber quantas ionizações foram geradas no gás, que é uma medida do poder da energia perdida no gás, né? Então, plotando um contra o outro, você acaba podendo diferenciar uma série de partículas. Tá certo que aqui tem uma ambiguidade ainda, que é resolvida com outros detetores mais externos, como, por exemplo, o TRD, para medir radiação de transição, etc. Mas a grande parte da identificação é feita já na etapa da TPC. Então, como eu falei, o ALICE está substituindo as câmaras multifilares por esses detetores do tipo GEM. A geometria que eles escolheram é para usar 4 folhas de amplificação. Tem uma série de motivos aqui, inclui aumentar a relação sinal-ruído, mas também cada uma das placas suprime o movimento dos íons para cima das placas inferiores, né? Então essa geometria aqui, ela é ótima no sentido da geração dos íons para a região de deriva, né? Aqui tem um exemplo da montagem de um dos GEMs. Você vê que tem um modelo aqui para dar a escala desse detetor, então dá para fazer ele em áreas bastante grandes, né? E é uma tecnologia bastante importante e está sendo impulsionada por essa linha de pesquisa, né? Mas por que a gente deve se preocupar com isso, né? Não é só o desenvolvimento em altas energias, também tem uma série de aplicações tecnológicas desses detetores, né? Aqui eu mostro um exemplo de um grupo de pesquisa no Japão. Esse paper especificamente, ele não é um grande exemplo de como um exemplo quantitativo de como esses detetores performam, né? Mas ele é bastante ilustrativo com relação às possibilidades desses detetores, né? Então eu vou mostrar imagens desse artigo, que são muito interessantes, mas coisas como resolução, sensibilidade, não foram exploradas nesse artigo, né? Então ele é bastante ilustrativo somente. Então, o que acontece aqui? Eles montaram aqui tem um GEM aqui dentro dessa câmara, a radiação entra através dessa janela verdinha aqui, então essa janela verdinha está mostrada nesse esquema através desse plano aqui. Você tem uma amostra, o tubo de raio-x irradia a amostra, passa pela amostra, né, tem a absorção e gera as ionizações aqui na região de drift. Os elétrons são multiplicados pela placa de amplificação aqui e são dirigidos para a direção do readout. Nesse caso específico, eles fizeram um readout óptico. O que significa isso? Eles usaram um gás aqui, uma mistura de CF4, que nas ionizações aqui nos avalanches, produz a emissão de um fóton alaranjado, né? Então esse fóton é refletido no espelho e vai para uma câmara especial aqui, uma câmara intensificada, de alto frame rate, etc. Tem uma vantagem no uso de fótons com relação aos elétrons, que é o fato de que os elétrons estão suscetíveis a movimentos laterais, aqui, né, difusão lateral. Os fótons, eles se propagam em linha reta, então tem um ganho de resolução aqui. Mas, em compensação, essa eletrônica aqui é bastante cara, né? Enfim, tem vantagens e tem desvantagens. Aqui eu mostro uma imagem que eles obtiveram de uma abelha, né? Então a amostra aqui seria uma abelha, e aí você vê várias regiões de contraste, porque, por exemplo, aqui na região da pinça, o raio-x foi totalmente absorvido, e aí dentro da abelha você vê várias estruturas mostrando diferentes absorções aqui da região do corpo da abelha, né? O que é interessante a gente observar dessa imagem é que essas imagens elas são sempre normalizadas. O que isso quer dizer? O preto é sempre a menor contagem e o branco é sempre a maior contagem, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Mas aqui a gente observa uma coisa muito interessante, que é, além de você conseguir ver essas estruturas internas da abelha,
você também vê a absorção na asa aqui, né? Então são regiões de contraste muito diferentes, mostrando que esse tipo de detetor tem um range dinâmico bastante interessante, né? Bastante importante. Esse seria basicamente, tem uma série de desvantagens de utilizar detetores assim comparado com matrizes de silício, mas uma das vantagens seria justamente essa amplitude do range dinâmico. Aqui tem uma outra imagem tomográfica de um comprimido. Na verdade, o comprimido foi colocado aqui na frente e foram tiradas várias imagens, como essa da abelha aqui, só que o comprimido girando, né, para cada ângulo uma imagem. Depois foi reconstruída a tomografia e é possível ver as subestruturas dentro desse comprimido, justamente devido a essa amplitude de range dinâmico, né? Então aqui eu estou mostrando uma aplicação desse detetor para medida de fótons, mas dentro desse artigo também tem a aplicação desse mesmo detetor para fazer medidas com nêutrons, só que aqui tem que usar uma camada conversora de boro, né? Então o nêutron interage com o boro 10, gera lítio mais alfa, essa alfa que é medida pelo detetor, e aqui uma radiografia de um rato com radiografia, nem sei se está correto esse termo, mas usando um feixe de prótons de 70 MeV, né? Tadinho desse ratinho, é bem velhinho ele, olha aqui. Então, esse aqui, como eu falei, é um exemplo de uma aplicação desses detetores. Não é o melhor exemplo quantitativo, esse artigo, mas ele mostra essa flexibilidade do detetor. O Marco Bregante, meu colega de grupo, ele tem trabalhado com os alunos dele na obtenção de imagens de raio-x e de nêutrons, em colaboração com o Francisco e com o Maurício Morales, do IPEM, né? Então, eles têm obtido resultados bastante interessantes a respeito disso. Mas como esses detetores são produzidos? Basicamente, se utiliza técnicas de microeletrônica, né, que hoje são obsoletas do ponto de vista de produção dos processadores desses de mainstream, né? Enquanto recentemente a AMD lançou as novas gerações dos processadores Ryzen com tecnologia de microfabricação em 7 nanômetros, etc., aquelas tecnologias anteriores que faziam resoluções piores do que essa, deixaram de produzir esses processadores, que são aqueles que a gente ouve mais falar, mas não é que elas foram totalmente mitigadas, né? Elas não deixaram de ser executadas, elas só passaram a produzir outras coisas, principalmente os Microelectromechanical Systems, os MEMS, né? Conhecidos até erroneamente na mídia como micro-robôs, né? O GEM seria um MEMS, que é um sistema eletrônico miniaturizado, né? Então, se parte sempre de uma folha de Kapton coberta com cobre dos dois lados. Essa aqui é disponível você comprar esse tipo de folha, porque é bastante usado em telecomunicações para fazer circuito elétrico flexível, né? Mas usa a técnica de litografia, que você cobre essa placa com um polímero que é chamado de resist. Esse polímero é sensível ao V, então você sensibiliza esse polímero com o V através de uma máscara, remove a região sensibilizada, expõe algumas regiões de cobre, faz um ataque ácido, depois o ataque ácido para a poliamida, que é o Kapton, né? E depois você remove essa camada do resist, né? Então, aqui tem dois procedimentos. Nesse aqui, você tem o ataque químico pelos dois lados e acaba gerando essa cintura aqui dentro do orifício, mas você também pode fazer de um lado só. Você vai ter um passo extra aqui, que é remover a camada de cobre do outro lado, e você acaba com um furo cônico aqui. A diferença entre esses dois, basicamente, é o equipamento. O equipamento que produz o GEM da esquerda é mais caro porque você precisa fazer a exposição, depois vira a placa para fazer a exposição nas costas. Esse alinhamento tem resolução nanométrica, então esse equipamento aqui é mais caro. De fato, nós estamos tentando produzir os GEMs na Poly com o professor Gustavo Reder. A gente teve o trabalho interrompido por causa da pandemia, e lá na Poly eles têm o equipamento para produzir
o GEM com essa filosofia aqui, né? Então, a gente espera que em breve, em algum ponto aí de 2021, a gente consiga produzir as primeiras folhas, mas a apresentação de hoje é diferente. A apresentação de hoje eu quero responder aquela pergunta lá do começo sobre a possibilidade ou não de ter alguma influência no movimento dos íons. E para isso, eu preciso ter um pouco mais de flexibilidade do que essa técnica aqui me permite. Quer dizer, se eu parto dessa coisa flat, eu chego nessa coisa flat aqui, né? Então, eu tenho que mudar um pouco esse conceito de produção para tentar conseguir explorar geometrias diferentes. Que tipo de geometrias eu estou querendo explorar, né? Aqui é mais uma simulação feita pelo meu aluno de doutorado, Thiago. Então, à esquerda você vê a geometria convencional, à direita uma geometria com o que a gente chama de decorações, né? Então, a gente quer adicionar esse tipo de decoração aqui, esse anel aqui na vizinhança do orifício, para tentar modificar a distribuição de campo elétrico aqui e obter alguma influência no movimento dos íons, né? Nesse caso em específico, não sei se vai dar para vocês perceberem, mas esse anel está mais ou menos restringindo o alcance dos íons. Os íons aqui eles estão batendo no anel, né? Estão com uma distância média em relação ao centro menor do que no caso convencional, né? Então, mostrando que tem alguma influência. É claro que tem alguns íons que vão mais para longe, mas a maioria deles acaba colidindo com o anel aqui, né? Então, esse tipo de otimização que a gente está procurando. Aqui tem um outro exemplo, só que agora na geometria cônica, né? Então, o que a gente vê, essa aqui demora um pouquinho mais, porque os elétrons estão um pouquinho mais lentos, mas você vê a amplificação dentro do orifício, e esse chanfro acaba tendo uma influência bastante grande na distribuição dos íons quando eles batem aqui na placa, né? Se você vê o movimento deles é relativamente diferente, né? Dá para ver uma certa diferença, mas você vê que a densidade de íons aqui é maior do que nesse caso aqui, né? Aqui, nesse caso específico, a gente não está mudando a razão de íons que vão para cima, mas sim a razão de íons que batem aqui no cápton, né? Os íons que batem no cápton, eles acabam carregando o cápton e danificando a performance do detetor. Mais exemplos quantitativos a respeito disso, aí seria com o próprio Thiago. Ele tem várias geometrias que ele estudou, vários números de razões de íons que vão para cima, para baixo, que bate, que não bate, né? Então, esse tem sido o trabalho dele, né, nessa etapa do projeto, né? Então, como é que a gente pode desenvolver uma técnica que habilite a flexibilidade que a gente quer de produzir essas micro-otimizações na geometria do detetor, que seja flexível, mas que também seja rápida, né? A gente quer produzir essas geometrias em simulação, procurar aquelas que são mais favoráveis e produzir elas rapidamente para fazer testes em laboratório, né, testes experimentais. Se possível, a gente quer usar o desenvolvimento dos MPGDs também para o avanço das técnicas de microfabricação por impressão 3D, né? Então, aqui a gente está trabalhando em colaboração com o grupo de Nottingham para poder usar as técnicas de fabricação de impressão 3D com resolução micrométricas para esse tipo de trabalho, né? Então, quais são as tecnologias disponíveis para impressão 3D? Aqui eu mostro meio que um panorama geral das técnicas disponíveis. Aqui tem a técnica de extrusão. Acho que todos devem conhecer da mídia, ou de algum vídeo na internet, ou até mesmo de mercados especializados, né? Quando você vai em mercados de eletrônicos no exterior, tem muita impressora 3D nessa tecnologia de extrusão, que é aquela do filamento, né? Tem uma cabeça que derrete o filamento e deposita para produzir o dispositivo que você quer imprimir. Esse tipo de impressora, nas qualidades industriais, você chega a uma resolução mínima aí de uns 200 micrômetros. Depois disso, tem o que se chama stereolithography, o inkjet, que chega a resoluções de 30 a 50 micrômetros. Essa aqui é baseada na deposição de gotículas e cura com UV, né? Então aqui você já tem uma resolução maior, mas se a gente quiser fazer uma matriz de furos de 50 micrômetros, essa aqui não é a nossa tecnologia de escolha. Aí sim vem a tecnologia que a gente escolheu, que é a Projection Microstereolithography. Essa tem resolução de 2 a 5 micrômetros. Em seguida tem essa de Two-Photon Polymerization, que tem resolução de 150 a 200 nanômetros. Mas existe uma razão para a gente não ter vindo para cá, mas ter vindo para cá. E essa razão é relacionada com
o production volume, né, o volume de produção. Quanto maior a resolução, né, quanto mais fina for a resolução, menor é a quantidade de volume que você consegue imprimir, né? Então essa aqui tem a melhor resolução, mas é a que imprime coisas menores. Aqui você tem a resolução mais grossa, mas você pode imprimir coisas bastante grandes. Então, um pouco sobre a Projection Microstereolithography, como é que ela funciona? Basicamente, essa impressora ela tem um tanque de monômero líquido, né? É esse monômero que vai sofrer uma reação que vai gerar o polímero sólido. Essa reação é triggerada por luz UV, né? Então, um laser de UV é focado na superfície desse tanque, produz um traço de polímero sólido, né? Ele solidifica o polímero aqui no plano que você quer imprimir. Esse plano está repousado em um suporte que está mergulhado nesse tanque. Depois que terminou essa primeira camada, o suporte abaixa um pouquinho, aí começa a solidificar a segunda camada, né? Então, esse processo, basicamente, você usa um fóton de UV para promover a molécula para um estado excitado. Esse estado excitado habilita a reação química, né? E pelo fato de ser triggerado pelo UV, você tem uma intensidade de UV no foco que é proporcional à quantidade de reação que ocorre, né? Então você tem um degradê aqui, você vê que tem uma variação de intensidade e você vai produzir a polimerização em todo esse volume aqui, mais ou menos, né? Então tem esse borramento. Já aquela outra técnica mais precisa, que eu disse que a gente não ia escolher por causa da quantidade de volume produzido, essa técnica ela é mais interessante do ponto de vista de resolução, porque ela usa um efeito de absorção de dupla de fótons, né, que é a mesma excitação química aqui, só que ela só ocorre com a absorção de 2 fótons de energia menor, né? Então esses 2 fótons têm energia suficiente, juntos têm energia suficiente para promover a molécula para um estado excitado e triggera a reação. Nesse caso, é um efeito que ocorre a altas intensidades de laser, então você usa 2 lasers em uma interferência construtiva aqui no foco, né? Então, como essa região de interferência construtiva é muito constrita, você acaba tendo uma resolução muito maior, né? E além disso, você consegue fazer a produção em volume aqui dentro do tanque, né? Você mudando a altura que você tem essa interferência, você consegue mudar a posição que você está gerando essa polimerização, né? Então, voltando ao Projection Microstereolithography, a técnica que a gente está usando para fazer os gems, né? Como é que ela funciona? Ela tem uma fonte de luz UV, passa por esse LCOS e esse Beam Splitting Curve. Basicamente, esse conjunto aqui funciona como se fosse um data show, desses que a gente usa para fazer experimentos e apresentações, né? Só que com uma cor única, né? Enquanto a gente projeta com várias cores na tela, esse projetor aqui só projeta com UV. Então você projeta a imagem que você quer imprimir, ela passa por esses espelhos, passa por uma ótica de demagnificação e vai gerar a polimerização na superfície do tanque. No tanque tem aqui vários sensores para você controlar a quantidade, a taxa de polimerização, etc. E tem o movimentador para fazer o movimento o escaneamento, né, para produzir o material. Então, nesse movimento você acaba produzindo aqui chamam de janela de fabricação, né? Então aqui tem uma janela de fabricação, o estágio move um pouquinho para a esquerda, produz mais uma aqui do lado, depois move para baixo, produz mais uma aqui em cima, e assim por diante. A questão é que você consegue produzir um volume maior, expondo várias janelas e montando meio que um quebra-cabeças nesse esquema aqui, né? Então, nessa configuração, o que a gente vai conseguir imprimir, tem um limite da tecnologia, é uma folha de gem que tem aí uns 4 centímetros de largura e uns 2 centímetros de altura, assim, né? A espessura dessa folha, ela pode chegar aí, sei lá, uns 8 milímetros, alguma coisa assim, não sei muito bem ao certo. Mas o tamanho da folha seria esse aqui. Aqui tem uma escala com uma moeda de €1. Calma, se você nunca teve uma moeda de €1 na mão, você pode ficar até mais desesperado e não ter uma moeda de R$1 na mão, né? A gente já está falando de notas de R$200, mas, enfim, está ficando cada vez mais raro a gente ter. Mas, se eventualmente você teve na mão alguma vez,
essa aqui é mais ou menos a escala da folha que a gente consegue produzir. É uma folha pequena, não vai dar para produzir um detetor muito grande, igual aquele do Alice, mas vai ser o suficiente para a gente produzir protótipos e procurar geometrias otimizadas, né? E aí esse é o ponto, a gente pretende ficar dentro desse ciclo de projeto, a gente vai produzir os designs, né, as ideias, a gente vai desenvolver as ideias baseadas em simulação, vai procurar as estratégias melhores de otimização do detetor, vai produzir eles, vai fazer um protótipo na Universidade de Nottingham, eles mandam para a gente para fazer a caracterização, ou até algumas caracterizações como microscopia eletrônica, essas coisas eles mesmos vão fazer. Depois, vendo o que a gente aprendeu daqui, a gente volta para o design, né? Então, a nossa intenção aqui, nesse caso, é tentar procurar geometrias otimizadas, não pensando ainda na produção em massa, mas a gente tem ciência de que qualquer que seja o produto dessa pesquisa, a gente vai ter que fazer uma pesquisa posterior de como fazer essa construção em massa, né? Fazer em áreas grandes e em grande quantidade. Para isso, a gente conta com o nosso colaborador na Escola Politécnica, né, o Gustavo Heller. A nossa intenção é discutir com ele a produção dessas geometrias otimizadas usando técnicas de microeletrônica. Mas tem uma notícia boa aqui. Em 2019, teve esse paper publicado por pesquisadores de Hong Kong e da Califórnia, onde eles usaram aquela técnica de interferência de dois lasers para produzir um alto throughput, né, uma taxa de produção muito grande, uma escala larga, uma escala grande de impressão com resolução nanométrica, né? Aqui você vê um gráfico mostrando o volume de produção dessas impressoras, aliás, a resolução da lateral e a resolução axial é a de altura, né? Em relação ao volume de produção. Você vê que tem uma relação, né? Aquela relação que eu comentei há um tempo atrás. Quanto maior o volume, pior é a resolução, né? Mas eles provaram um método aqui de impressão paralela, onde eles conseguem imprimir grandes volumes com resolução baixa, né? Veja só, uma resolução muito boa. Então, isso aqui é uma ótima notícia para a gente, porque isso significa que em alguns anos, ou a gente vai estar imprimindo folhas desse mesmo tamanho que a gente está imprimindo agora, mas com resolução nanométrica, ou a gente vai estar imprimindo folhas grandes com resolução micrométrica, né? Então, que é a resolução que a gente tem hoje, 2 a 3 micrômetros. Então, é interessante a gente estar trabalhando nisso agora, a gente está habilitando essas tecnologias de microimpressão 3D, justamente porque essa tecnologia muda muito rápido e a gente pode tirar vantagem dessas mudanças no futuro, né? Bom, para essa pesquisa eu conto com a ajuda dos meus colegas de Nottingham, tem o Gustavo Trindade, que se formou no IFUSP, é um grande amigo meu, a gente está trabalhando junto em alguns projetos, principalmente nesse. E eu estou bastante contente com essa colaboração, porque no Centro de Manufatura Aditiva, na Universidade de Nottingham, eles têm controle da cadeia total da produção de impressão 3D, né? Tanto na modelagem química do processo que ocorre na cura do polímero, etc., simulações computacionais, no desenvolvimento de receitas, né, recipes, daqueles monômeros líquidos que vão gerar as impressões. Inclusive, eles desenvolveram uma receita recentemente para impressão de polimida, para impressão com Kapton, né? Eles também têm controle dos processos, né, das impressoras em si, e também uma interface muito grande com a indústria. Então, eles têm contato com toda essa cadeia de produção de manufatura aditiva. Então, a gente tem tido bastante interação com eles, eles estão bastante animados e nós também. Então, aqui, os primeiros resultados. A gente tentou produzir uma matriz de furos de 50 micrômetros num slab, como que eu posso dizer? Numa placa, né? Uma coisa mais espessa do que uma folha, mas a intenção aqui é produzir esses furos numa coisa que tenha estabilidade mecânica suficiente para a gente remover da impressora depois, né? O polímero que a gente usou aqui é um polímero chamado HDDA, que é um polímero otimizado para essas técnicas, né? É o melhor polímero para a técnica, mas o polímero que a gente quer usar é polimida. Aqui a gente está querendo explorar as potencialidades da técnica, então a gente está indo para o melhor polímero para a técnica de impressão. Então, de fato, a gente consegue imprimir essas matrizes de furos, né? Como vocês podem ver, os furos são bastante homogêneos,
Se a gente der um zoom aqui, a gente vê o acabamento desses furos. Tem esse serrilhado, né? Esse serrilhado aqui é justamente pela resolução da impressão, e também tem aqui uma estrutura interna do orifício, né? Essa estrutura interna, ela aparece porque, nesse caso, a gente tentou fazer uma impressão de um furo cônico, e cada plano de impressão aqui, o orifício tem um diâmetro diferente, né? Então você tem passos aqui de acordo com a resolução, né? Então aqui você vê uma imagem superior, aqui seria um orifício reto, né? E aqui seria o orifício cônico, né? A gente teve um alvo de imprimir 50 micrômetros, a gente conseguiu 40. O que a gente tem que fazer agora é adequar o nosso projeto para levar isso em consideração. Aqui você deve estar olhando aqui o fundo do orifício, meio que desalinhado com a superfície aqui. Mas eu quero lembrar vocês que isso aqui tem 250 micrômetros de espessura, que é pelo menos 5 vezes mais espesso do que a folha que a gente quer produzir, né? Então, nas dimensões que a gente pretende trabalhar, isso aqui é bastante reto o suficiente para a gente poder trabalhar, né? A gente fez alguns experimentos com esse primeiro teste para medir essa espessura de camadas, né? Que é justamente as caracterizações que eu mencionei que a gente ia fazer, e voltou para a etapa de simulação. Aqui tem uma outra simulação feita pelo meu aluno de doutorado, tentando explorar qual seria a influência dessa rugosidade na performance do gene, né? Então, de fato, o que a gente observa é que tem um número um pouco maior de íons que acabam colidindo com o cápton e vão gerar um certo acúmulo de carga no cápton, devido à formação dessas cavidades aqui, geradas por esse serrilhamento, né? Mas essa é uma fração essa diferença é muito pequena, ela pode nem ser perceptível experimentalmente, né? Ela é pequena o suficiente para a gente decidir que é promissor, a gente deve continuar, mas a gente deve, ela é significativa para a gente entender que a gente precisa imprimir um gene na geometria convencional, né, sem nenhuma otimização, que é para ver a diferença entre um gene produzido por litografia e um gene produzido por impressão 3D, que é para ter a noção real de quando a gente for produzir as decorações aqui nas vizinhanças do furo, se a gente está tendo informação sobre a otimização ou sobre o efeito da impressão. Então a gente partiu para um novo teste, agora a gente está querendo ver a flexibilidade de quais são as microestruturas que a gente pode gerar na vizinhança desses orifícios, né? Aqui a gente colocou um anel na vizinhança e tentou imprimir os furos com diferentes perfis internos. Aqui tem um perfil reto, o que a gente chama de bicônico, e o que a gente deu o nome agora de bicônico invertido. Se você alguma vez já trabalhou com impressão 3D, você deve saber que esses voids aqui, essa região aberta aqui dentro, é um problema. Eventualmente, você tem que imprimir um suporte junto para sustentar as coisas aqui e depois fazer uma remoção, né, desse suporte. Isso é uma coisa que a gente não quer fazer, a gente não quer contaminar essa região interna por questão do isolamento elétrico, né? Então, a gente quer testar para ver se a gente consegue produzir geometrias côncavas desse jeito aqui, né? Então, de fato, a gente conseguiu fazer essas produções. Aqui tem a geometria côncava, o bicônico invertido, né, e aqui o bicônico. A gente consegue ter aqui a noção de que a gente vai ter flexibilidade para produzir algum perfil aqui dentro, e também os anéis também foram bem produzidos. Tem um efeito de resolução, você vê que forma uma escadinha aqui, justamente por causa da resolução da impressão, mas é bom o suficiente para a gente prosseguir, né? É promissor. E aqui tem uma coisa que é um passo importante, que nesse caso a gente produziu de fato uma folha, né? A gente conseguiu produzir a folha e depois remover ela da impressora. Não era muito claro que isso poderia ser feito, mas de fato foi possível e a gente ficou bem contente com esse resultado. Então, aqui tem mais detalhes a respeito dessas decorações que a gente conseguiu produzir, né? Aqui são vários raios diferentes desse anel, mostrando o efeito da resolução. Então, agora a gente tem que voltar na simulação e colocar esses efeitos para ver quais são os efeitos da resolução dessas estruturas no movimento dos íons. Aqui, então, uma vista superior desses furos com as decorações. A gente vê que eles são bastante homogêneos, né? Tem aqui um efeito de dar resolução
que meio que dá uma achatada no anel aqui, mas é bastante interessante de ver a homogeneidade dessa produção por impressão 3D. Bom, eu não mencionei nada no começo, que era para não deprimir vocês, mas a questão é que essas técnicas de impressão 3D, elas são capazes de produzir impressões com um único material, seja ele um polímero isolante ou um polímero condutor, né, um compósito. Né. Agora a gente tem que se preocupar, que é a etapa que esse projeto está, de como produzir a cobertura de cobre dos dois lados dessa folha. Né. Então a nossa ideia é justamente imprimir junto com a folha alguns caps aqui de proteção dessa região interna, depois depositar o filme de cobre pelas técnicas convencionais que a gente conhece, e depois reabrir esses orifícios usando o laser drilling. Né? De fato, então, a gente tentou produzir esses caps para ver se era possível explorar essa produção desses voids aqui, né, usando as técnicas de impressão, e, de fato, a gente conseguiu produzir esses caps. No entanto, ocorre essa deformação da folha aqui. Né? A gente tem uma suspeita de que, como essa folha aqui ela é impressa ainda imersa naquele líquido, no monômero líquido, o que acaba acontecendo é que quando a gente imprime esses caps, dentro do orifício fica aprisionado o líquido sem a cura, né? Que tem um coeficiente de expansão diferente do material solidificado. Né? Então, o que a gente acredita que está acontecendo aqui é que com a mudança da temperatura ocorre essa deformação. Né? Então, a gente está trabalhando nessa produção desses caps e em seguida a gente vai trabalhar com a produção dos filmes condutores. Então, a conclusão desse trabalho, pelo menos até agora, é que essa técnica de Projection Microstereolithography, ela apesar dela só conseguir lidar com um tipo de material, a gente tem uma boa perspectiva para a produção dos gems com as decorações, né, gems otimizados. Né. As simulações dão suporte para as descobertas que a gente faz das resoluções de impressão. Então, cada vez que a gente descobre um artefato de impressão, a gente volta para a simulação para ver qual é o impacto dele nas nuvens iônicas e eletrônicas. Né. A gente está estudando várias geometrias, algumas já são promissoras, estão na fila para a gente produzir, né? E o nosso desafio no momento é produzir os filmes condutores, né? Mas aparentemente é possível, é isso que a gente tem trabalhado, a gente não tem nenhuma indicação de alguma dificuldade além do laser drilling, né? Do alinhamento do laser, né? E bastante flexibilidade, ou pelo menos alguma flexibilidade, é habilitada por essa técnica. Tem a questão da resolução, né, mas a resolução ela parece ser suficiente para o que a gente quer fazer. Né? Então, obrigado a todos por terem a paciência de ouvir sobre esse projeto. Obrigado, Thiago. Muito interessante o seminário. Eu já vou fazer algumas perguntas aqui. A quem está assistindo, se você tiver alguma pergunta para fazer, basta você colocar o nome no chat que eu te chamo logo em seguida. Thiago, aí eu vou ter várias perguntas do ponto de vista prático, assim, sempre direcionando para uma perspectiva futura de eventualmente utilizar algum gem para medidas no Peletron, por exemplo, né? E aí, falando do gem, você estava falando que aumenta a taxa de contagem, mas tem esse efeito de carga positiva que pode ir mitigando o drift de novas cargas de elétron, né? Você tem uma ideia de qual é o counting rate que esse efeito acaba comprometendo a performance do gem? Olha, com relação a íons é difícil eu te dizer, eu não tenho essa informação, porque os íons acabam gerando muito mais carga, né? O limite de counting rate vai depender de quanta carga é produzida no gás. Né? Então, eu sei que para fótons esse fluxo é bastante intenso, né? A gente conseguiu fazer medidas com o tubo de raio-x apontado direto para o thick gem que a gente conseguiu produzir no laboratório, né? Então, mas praticamente para sua pergunta eu não sei a resposta. Para feixe de íons eu não sei. Mas assim, no caso de fóton, raio-x, digamos, a partir de qual energia do raio-x
e já começa a ter um comprometimento do desempenho do Jam? Eu não acho que, quer dizer, tem uma questão da energia relacionada aos tamanhos, ao tamanho da região de drift, né, que você vai projetar e tal, né? Mas é mais crítico para o GEM quantos fótons chegam por segundo do que exatamente a energia. Do que a energia, né? Não no quanto que está gerando em um... Tem uma dependência. Tem sim uma dependência da energia, né? Quanto menor a energia, mais elétrons vai produzir por causa do efeito fotoelétrico. Isso. Mas é um efeito que é dominado pelo fluxo, né? Então... E aí, no caso do GEM, utilizando para detecção de nêutron, você falou que tem que colocar uma folha de berílio. Boro. De boro, desculpa, boro. Isso também é algo que pode ser produzido na Poly também? Olha, o grupo do Marco Brigante, né, junto com o Francisco e com o Maurício Morales, eles têm produzido essas camadas de conversão. Tem um laboratório no exterior que eu não me recordo agora o nome, que tem produzido os filmes para eles. Eu mesmo já medi alguns no LANF, estou no débito com eles para medidas de mais alguns. Agora que o LANF voltou, vou fazer mais medidas. Mas, assim, houveram tentativas, tanto em grupos no IFUSP quanto na Poly, para a produção desses filmes. Tem ainda uma perspectiva de produção na Poly com o pessoal lá do LSI, mas atualmente ele é produzido no exterior. Mas parece que tem uma perspectiva de produzir na Poly, sim. Tá. Aí, assim, agora, bom, pessoal, quem quiser perguntar, só botar o nome, eu estou aproveitando e perguntando. Para a Poly, há algum outro interesse de produzir tecnológico, de aplicação para alguma outra coisa que torna interessante que eles dominem também essa tecnologia? Olha, o que eu percebo... O envolvimento da Poly, ela é mais do ponto de vista acadêmico ou do ponto de vista de tentar gerar algum outro produto? O que eu percebo das reuniões que eu tenho com o pessoal da Poly, lá, do Gustavo, que está colaborando comigo e tal, é que eles têm interesse de participar da produção, porque eles têm as técnicas lá, têm a experiência, mas me parece que as técnicas aplicadas nessa fabricação, elas são bastante simples, quer dizer, eles produzem equipamentos, circuitos muito mais complexos, né, lá, e as técnicas aqui são razoavelmente simples. Eu imagino que seja um interesse acadêmico de ver o produto funcionando nesse sentido. Seja, ele já tem a técnica e utiliza a técnica para produção de microchips. Exato. Tá. Então, eles têm lá a produção de OLEDs, produção de sensores de células voltaicas e não sei o quê, que utilizam essas técnicas que eu mencionei e muitas outras, né, num nível de complexidade maior. Aqui elas são utilizadas de uma forma bastante simples, né? Para a gente que não trabalha com isso, a gente olha e pensa que é difícil. Tem a sua dificuldade, mas para eles que trabalham com isso rotineiramente, é bem mais fácil, né? Então, eu acredito que a motivação deles é de participar do projeto, fazer parte do desenvolvimento, mas eu acho que para eles não é um grande desafio, digamos assim, né? Eu acho que é uma colaboração de participar e ver eu não mencionei isso, mas aquele detetor do Japão, né, que parece ser uma coisa bastante pronta, né? Foi uma coisa desenvolvida no próprio laboratório. O meu objetivo é chegar numa coisa daquela, quer dizer, produzir as folhas aqui. Tem um desafio que vai ser produzir a placa do readout, a placa de leitura. De alguma forma isso tem que ser acoplado com alguma eletrônica, daí eu imagino que tenha um interesse de fazer um acoplamento com o chip Sampa, etc. Mas a intenção é produzir um sensor completo, né? E eu acho que a parceria da Poly é bastante promissora nesse sentido. Eles têm uma visão bastante prática das coisas. Né? E aí, você também menciona no Alice, eles estão usando conjuntos de GEM, né, para suprimir. Nesses testes, aí eu não sei se eu deixei passar,
Vocês estão usando apenas uma folha GEM, né? E aí estão estudando o efeito da geometria. Agora, se colocar uma segunda folha, né? A opção de colocar 2, 3 folhas, ela não compensa o suficiente e tem que se focar mais na geometria do GEM? É isso? Não, a nossa intenção não é exatamente... Eu vou colocar assim, um termo bastante... como eu posso dizer? Bastante simplificado o objetivo, tá certo? Simplificando bastante. Então, se você coloca um stack de folhas, você consegue suprimir a nuvem de íons que vai para a região de deriva, né, daquelas 3 camadas de baixo, no caso do Alice, né, só vai a da camada de cima. Mas o meu objetivo principal é conseguir fazer a dissipação dessa nuvem o mais rápido possível, para que o orifício esteja pronto para receber um novo evento. Tá. Né? Então, os íons, eles acabam sendo bloqueados pelas placas que estão superiores, mas eles ainda estão lá. Né? Então, ainda estão lá prejudicando a performance, né, de alguma forma. Então, basicamente essa é a minha intenção, grosso modo. Mas ainda assim, está prejudicando mais isso para o Alice, porque eles estão implementando isso, então não é um problema muito sério especificamente do que eles vão fazer lá, né? Não é. A questão é que eles estão modificando, estão substituindo as câmaras multifilares pelos GEMs para conseguir ir para as regiões de alta taxa de contagem, que significa ir para baixo momento. Né? Mas, assim, eles estão indo nessa direção e estão estendendo bastante os limites comparados com as câmaras multifilares, mas eles ainda vão encontrar um limite lá. O meu objetivo é tentar achar uma geometria otimizada para ser eventualmente aproveitada em próximos experimentos, em futuros. Sim, como se fosse um next step, né? Digamos assim. Veja que é um trabalho bastante, com viés bastante acadêmico, quer dizer, pode ser que eu chegue na situação de que eu tenho uma geometria, vou lá na Poly e falo, olha, eu quero produzir isso aqui, eles dizem para mim, infelizmente isso não é possível, mas pelo menos vai ficar registrado que a gente conhece qual é a geometria que seria ótima, né? Sei lá, quando tiver a técnica de impressão habilitada, como eu falei ali, né, do paper publicado no ano passado, aí a gente produz com aquela técnica, digamos assim. Eu vou passar para os demais, o Lucas tem uma pergunta e depois o Juan Zamora. Vai lá, Lucas. Tá ótimo. E aí, Thiago, tudo bom? Em primeiro lugar, obrigado pelo seminário. Foi excelente. E assim, a minha verdade, assim, minhas perguntas são mais no sentido, assim, depois que a gente já conversou, então tem umas coisas que talvez estejam meio por fora do que se apresentou diretamente hoje, mas eu tenho sempre muita curiosidade, né, em relação à questão da formação dos íons, né, nos poros do detetor lá, como você mostrou. E você comentou, chegou a comentar da simulação da dinâmica desses íons, né, que eles... aí, em conversa, você chegou a mencionar que, por enquanto, a simulação é feita com argônio, mas aí qual a dificuldade para fazer a simulação com outros íons em particular, assim? Porque aí é difícil mudar a simulação, é só um efeito de massa e carga? São duas as dificuldades. Primeiro, a gente tem que saber qual é a abundância dessas outras espécies, né? Por isso que eu cheguei a contactar você. Com o seu equipamento é possível saber quais são as seções de choque em função das energias dos elétrons e tal. Então a gente consegue saber qual é a abundância de cada uma das espécies químicas que a gente pode simular. A segunda é colocar um parâmetro na simulação que se refere à mobilidade dessa espécie dentro do gás. Então, a gente pode fazer algumas estimativas baseadas em teorias e, eventualmente, até tentar fazer algumas medidas experimentais disso no futuro. Mas a questão é que, para eu ter uma estimativa de um padrão de deposição de carbono, por exemplo, de CO2, eu preciso saber qual é a taxa de produção dessas espécies lá dentro do orifício, né? Mesmo que a mobilidade a gente tenha que ajustar depois, eu consigo fazer a comparação do que eu consegui medir dessas deposições com as simulações, né? Então, uma das coisas que eu quero muito saber é o seguinte: o CO2 ele reage rapidamente com a superfície de cobre, inclusive até isso é uma coisa que é utilizada numa rota de produção de etanol, mas isso só ocorre se você tiver uma certa concentração de hidrogênio no ambiente, né?
Então, por exemplo, quando eu fizer a medida da deposição lá, se eu encontrar hidrogênio, de onde vem esse hidrogênio? Né? Ele pode ser de um resíduo no gás, pode ser uma contaminação que está assim, permeando para dentro do detetor, ou ele pode ser vindo da degradação do próprio capton. Né? O capton contém hidrogênio. Então, o que a gente quer é conseguir simular como seria essa condição sem hidrogênio, para depois comparar com as medidas de deposição e ver qual seria a influência do hidrogênio, de onde esse hidrogênio vem. Né? Então, é todo um estudo da radioquímica que ocorre ali dentro, né? Mas que depende muito da gente começar a saber, começar pela determinação das abundâncias, né, dessas espécies químicas. Sim, é porque o que eu fiquei imaginando também é que uma diferença que é bem assim, fundamental, né, entre CO2, metano, se quer saber, o argônio, é que essas espécies são bem mais reativas também, né? Então, dependendo da concentração do gás e do estado de carga, o quanto que ela se fragmentou, a quantidade de reações secundárias que podem acontecer ali dentro do depósito é razoavelmente alta, enquanto para o argônio isso não existe, né? Então, acho que isso é um parâmetro que também eu não sei como seria, se seria, né, possível de incluir de alguma forma, porque é uma... isso se torna bem mais complicado, tem uma gama de fatores aí bem grande. É verdade. Essa é basicamente a minha intenção no contato com o seu grupo. Quer dizer, essa é uma coisa que eu vejo que você consegue medir as taxas, as taxas as reações de choque, né, de produção, consegue determinar quais são as abundâncias dessas espécies químicas, e tem, claro, o que vem depois, né, como esses caras reagem durante o voo, como eles reagem na superfície, né, mas, assim, eu acho que tem bastante pesquisa aí. Tem uma coisa que é justamente a formação de clusters de argônio, que também pode ocorrer. Então, tem bastante gente trabalhando nessa área, mas eu não vejo ninguém começando pela essa determinação das abundâncias lá. Então, eu acho que seria um passo bastante importante nessas simulações. Beleza, eu na verdade estou empolgado, então por isso que estou fazendo pergunta assim, já estou imaginando como é que vai entrar as simulações depois. Mas que bom, porque mais calma depois. Eu também estou. E aí, aí, obrigado pelo seminário, foi realmente bom. Eu agradeço. Roberto falou, ter aceitado tão em cima assim. Ah, não, é porque estava pronto, né? Senão... A gente está construindo uma câmara de degradação, a gente vai degradar algumas folhas, e aí o pessoal de Nottingham vai fazer umas medidas de alta sensibilidade dos depósitos nas regiões dos furos, e aí a gente precisa comparar isso com algumas estimativas, e aí eu acho que as simulações aliadas com os dados que vêm do seu laboratório, acho que seria um grande passo nessa direção. Beleza, tomara. Valeu. Obrigado, então. Valeu. Bom, valeu, Lucas. Eu vou passar para o Juan Zamora. Juan, pode ir lá. Juan. Oi, Tiago, tudo bom? Muito legal o seminário, bastante interessante as coisas. Agora que estão de moda, digamos, os detectores TPCs com líquidos, né? Por exemplo, argônio líquido. Vocês têm feito algumas simulações, por exemplo, para ver qual é a performance das gems usando líquidos em vez de gás? Olha, essa é uma coisa que eu reconheço que tem bastante aplicação, bastante aplicação não. Está em moda devido às algumas aplicações em altas energias, mas eu reconheço que eu não sou capaz de fazer essas simulações, quer dizer, eu consigo fazer simulações usando os gases e tal, usando as bibliotecas, que são padrões, mas eu sou bastante curioso de saber como essas simulações são feitas no que eles chamam de dupla fase, né? Porque tem uma parte gasosa e uma parte líquida, né? Então, realmente, eu não sei como essas simulações são feitas. Eu não posso dar nenhuma opinião a respeito disso. Tá, que programa você usa para simular? Você usa o Garfield? É isso, a gente usa o Garfield. Obrigado. O Garfield e bastante talento do meu aluno de doutorado, né? O crédito vem todo para mim por ter escolhido ele como aluno de doutorado. Mas isso é uma coisa que eu não estava sabendo, né? O pessoal está começando a fazer agora TPC com material líquido, Juan?
Sim, para, por exemplo, experimentos de matéria escura, experimentos de neutrino, tem bastante aplicação agora. O meu foco ele tem sido mais nos gasosos, porque eles têm essa aplicação com raio-x que tem sido... Veja que eu tenho um pé na colaboração do Alice com relação a essa história da degradação, mas ao mesmo tempo eu quero desenvolver os detetores para aplicações tecnológicas, né, fazer tomografia com raio-x para grãos, etc. Então, eu tenho me focado mais nessa parte dos gasosos e talvez até com foco maior para o raio-x. Né? Então... E, bom, mais pergunta, Ron? Não. Bom, talvez um comentário, né? Porque, depois que você tem toda aquela parte de multipixelização, tudo isso, aí você precisa também uma eletrônica. Como que você vai ler tudo isso, né? Isso é outra linha de pesquisa também. A parte... tem bastante coisa sendo desenvolvida pelo Marco, né? Uma adaptação do chip SAMPA para a eletrônica da SRS. O SRS é a eletrônica considerada padrão no CERN para esse tipo de detetor, nessas escalas pequenas, né? Para fazer imageamento, etc. Então, existe desenvolvimento nisso, inclusive até dentro do próprio REPIC, né? Mas o meu trabalho meio que tenta aproveitar a minha experiência passada com materiais, né? Análise de materiais e tal, filmes finos, microfabricação, para a produção do GEM. Né? Então, meio que a gente trabalha paralelo para tentar se encontrar lá na frente e produzir um sensor completo. Ótimo. Obrigado. Aí, aproveitando e emendando em cima dessa pergunta do Juan, quando vocês fazem, bom, acho que, não sei se você mencionou, mas quando vocês fazem os testes de performance, vocês usam a eletrônica, o SAMPA, é isso? Então, depende, se você for fazer um teste de performance... Vai lá. Se você for fazer um teste de performance de imageamento, né, a gente tem um SRS lá, né, uma eletrônica que faz essa aquisição. A gente, os alunos do Marco, o Giovanni, por exemplo, já usou linhas de atraso para fazer essas medidas. Então, para fazer medidas de desempenho em relação à resolução de imagem, aí tem que usar essas eletrônicas. Do ponto de vista das otimizações que a gente está buscando, que tem relação com a quantidade de íons que vai para a região de deriva, a quantidade de íons que bate na placa, basicamente o que a gente tem que fazer é medidas de corrente, tanto no anodo, no catodo, em cada terminal do GEM. Eu não preciso de uma resolução espacial. Então, qualquer picoamperímetro com 4 canais já resolve o meu problema. Né? E aí vocês têm uma folha GEM típica do Alice para fazer a comparação experimental, você mede a corrente que você tem nas folhas produzidas na Poly e a corrente numa dessas folhas, digamos, standard do Alice. Sim. Na verdade, o CERN vende essas placas, tem 2 tamanhos, 10x10 e 5x5, em diferentes diâmetros de furo, em diferentes pitches, né, que é a distância entre os furos. Né? O CERN vende isso. Tem alguns poucos laboratórios que também produzem essas placas. Em breve a gente pretende produzir elas na Poly também, para o nosso próprio consumo. Mas e aí, a gente tem algumas em uso no laboratório e também estou adquirindo algumas para usar de padrão, né, essas comparações. E aí que emenda a minha pergunta, né? Porque se faz a comparação, então eu imagino que nessa comparação, medindo corrente, deve ter influência talvez da espessura da folha, você vai comparar 2 folhas, tamanho do furo, tem alguma, digamos, forma de... quem está medindo em laboratório para ver a performance do que vocês estão produzindo na Poly, e aí compara com a folha comprada do CERN, que tipo de ajuste tem que fazer quando mede um, quando mede o outro, para depois chegar ao ponto de dizer que melhorou ou ainda está abaixo a performance? Porque, de novo, né, não sei se a espessura faz um efeito nisso. Essas coisas elas são bastante padronizadas, porque sempre se parte de uma folha que é produzida em escala industrial, né? Então tem um certo padrão industrial. Mas a questão é que a gente tem que tentar fazer
digamos que é um padrão aberto, eles divulgam as formas de produção, os tamanhos típicos, etc. Mas, de qualquer forma, a gente tem que fazer uma retroengenharia nas placas que a gente adquirir lá, para saber espessuras e tal, e tentar produzir elas o mais próximo possível. No caso das produções que a gente está tentando fazer na Poly, a gente comprou um lote dessas folhas, vai produzir com essas folhas e vai viver com elas, sendo elas melhores ou piores do que as do CERN. Mas no caso das impressões 3D, a gente tem flexibilidade suficiente para conseguir até produzir folhas na mesma espessura. Tanto tá. Então a ideia assim, é adquirir, caracterizar essas folhas e aí na Poly reproduzir o melhor possível as características dessas folhas que vocês têm para ir fazendo em Notting. Na Poly, a gente vai fazer com as folhas que a gente tem. E aí, cada folha dessa custa aí da ordem de 450 francos suíços. Né? Então, a minha estimativa é que nessa produção, adquirindo as folhas, produzindo na Poly... A folha de qual tamanho? A folha de 10 por 10 centímetros. Tá. A minha estimativa é de que comprando as folhas, produzindo na Poly, colocando aí uma margem de degradação dos equipamentos, a gente produza uma folha de 10 por 10 por algo da ordem de $100. Né? Então, para a gente é uma redução de custo bastante importante para a produção dos nossos sensores, né? Ainda mais na nossa perspectiva de pesquisa, que é bastante sazonal, para dizer o mínimo, né? Mas também mantém a gente pensando em desenvolvimentos, né? Como produzir essas placas aqui, etc. Então, na Poly, a gente comprou as placas com espessuras nominais mais parecidas possíveis com as produzidas no CERN, e vai produzir e tentar produzir o melhor que a gente conseguir, mas a gente vai ter que viver com o que sair, quer dizer, se sair pior, aí vai ficar pior, se sair melhor, vai ficar melhor. Mas com as impressões 3D, a gente tem a perspectiva de tentar conseguir um resultado bastante compatível, né? Se não bastante similar, sabe? Você sabe se por acaso no LNLS alguma das linhas teriam interesse em utilizar esse tipo de detetor? Porque agora há pouco teve um seminário aqui na UF, eu esqueci o nome, falando sobre os Sirius e das linhas que tem ali, assim, e também colocando a importância das empresas no desenvolvimento dos Sirius, né? Inclusive algumas delas que tinham uma vocação, me pareceu um pouco mais de revenda, agora já partindo para desenvolvimento, pesquisa de desenvolvimento, e até participando de BITs de outros aceleradores fora do Brasil, né? Aí, isso mostra que tem uma mudança, né? Então, você sabe se, eventualmente, ou alguma empresa ali, lá de Campinas, ou mesmo algum experimento dos Sirius teria interesse nisso, que isso talvez poderia potencializar a captação de recursos, né? É verdade. Lucas colocou aí, foi o Harry. O Harry, sim. Então, a gente teve uma reunião na LNLS um tempo atrás, inclusive até com o próprio Harry. Basicamente, o que acontece é que eles estão bastante atrefados no desenvolvimento e no comissionamento das coisas, do acelerador lá. Eles também estão desenvolvendo detetores, então tem detetores baseados naquele TimePix, né? Em tecnologia de silício, então eles já estão desenvolvendo os próprios sensores, eles têm obtido resultados bastante importantes. Uma possível vantagem do detetor desse tipo que eu apresentei é que ele pode ser produzido num custo muito inferior numa área muito maior, né? Mas ele perde em resolução de energia, por exemplo, né? Então, eu não vejo nenhum possível interesse, a não ser que seja uma compatibilização das duas tecnologias, quer dizer, um sensor de silício no meio, fazendo as medidas de alta resolução, né, de energia, e um detetor gasoso em volta, fazendo a medida das componentes difratadas mais elevadas, né? Então, mas assim, não é exatamente a tecnologia que eles estão procurando. Talvez quando eles estiverem mais folgados, né, tiverem menos sobrecarregados, talvez eles
eles pensem mais a respeito disso, mas a gente tem tido contato com eles a respeito. Tá. O Juan tem mais uma pergunta, vai lá, Juan. Ô, Thiago, quando você falou maior área, qual que é o limite de área de um detetor desses? Qual o tamanho seria? Porque a ideia que uma das ideias que eu tive há algum tempo atrás era pôr um detetor no plano focal do split pole, do espectrômetro que tem no Peletron. Qual seria a área máxima que seria para basicamente criar uma folha de Jake Jameson? Olha, essa é uma coisa difícil de responder, sabe por quê? Porque ele basicamente depende de qual é o recurso tecnológico que você tem, né? Por exemplo, no CERN, que comparado com os recursos tecnológicos que a gente tem aqui, eu poderia dizer que é um recurso tecnológico limitado, eles conseguem produzir essas áreas bastante grandes aqui. Tem uma questão que quanto maior a área, maior a probabilidade de faísca. A faísca queima a folha, um monte de coisa, tem um monte de complicações aqui, né? Mas se você for ver, tem emendas aqui, ó, tá vendo? Se você olhar mais perto, talvez dê para você ver na sua tela, talvez não, mas mesmo dentro desses planos também tem emendas aqui, ó, né? Então, o que acontece é que, eventualmente, num detetor gasoso, você consiga reduzir essas emendas aqui de uma forma mais prática, digamos assim, do que num detetor de silício. No LNLS eles estão juntando várias matrizes, mas ali lá sim você tem um limite de quantas matrizes você consegue juntar, tem o ASIC, quantos ASICs você consegue juntar, etc. Né? Tem um limite bastante impositivo aí. Aqui talvez esse limite seja um pouco menor, né? Então, eu diria que, do ponto de vista de construção de detetores assim, detetores gasosos, é uma grande vantagem você segmentar eles assim, né? Você segmenta, até porque se der uma faísca e queima uma parte, você simplesmente coloca aquele setor em curto, aquela parte para de funcionar, você continua usando, né? Então, eu não quero dizer para você que não tem limite, porque tem essa questão da probabilidade de faiscamento aumentando, tem a dificuldade tecnológica de produzir esse estiramento nessa qualidade que você está vendo aqui, né? Mas é muito mais fácil você pensar numa geometria que você vai juntando várias placas, né? Entendi, segmentar a parte, basicamente, a parte do TXM. Legal. Tem uma parte de pesquisa né, nos GEMS bastante interessante, que é como fazer essa emenda de forma que a imagem não tenha artefatos, né? Tem algumas propostas de como produzir essas emendas, etc, etc. Tá, legal. Obrigado. Eu que agradeço. Aí, só uma pergunta muito breve, eu já estou te enchendo muito o saco. Não, tem distâncias, quando faz esses stacks, aí, tem que ter distâncias entre esses gems? Essa distância ela é dada pelo limite de faiscamento, né? Tem um efeito aqui que é de faísca secundária, que é uma faísca dada no primeiro gem, pode induzir uma faísca no segundo e assim em cadeia, né? Então, essas distâncias, elas têm essa relação com o faiscamento. Eu diria que, do ponto de vista de dinâmica aqui, né, da resolução, eu acho que tem muito mais relação de qual é o pitch que você alterna, né? Aqui você tem um pitch mais fino, um pitch mais grosso, né? Então então tem mais relação com isso. Mas essas distâncias tem também um ponto que quanto maior esse comprimento aqui, maior é a difusão lateral da nuvem eletrônica, né? Então essa nuvem vai aumentando até chegar aqui, né? Então eu diria que tem que fazer a simulação para encontrar qual é a melhor configuração para cada geometria que você estiver planejando, né? Digamos assim. Mas, basicamente, grosso modo, essas distâncias são definidas por essa questão de faiscamento. Grosso modo. Tá bom. Bom, eu já perguntei bastante. Se não há... Bom, dos presentes aqui, se não há mais nenhuma pergunta, só deixar aviso, né? Porque se você conhecer alguém que potencialmente esteja interessado em assistir depois desse seminário, eu vou disponibilizar o link, eu vou até depois te mandar, Thiago, o link, que aí você também divulga entre os seus colaboradores, né? Por favor. Thiago, de novo,
tem sido um prazer assistir os seus seminários. De novo, obrigado por ter aceito apresentar o seminário aqui para a gente. E aos demais também, obrigado pela presença e participação. Só também deixando registrado, nas próximas 2 semanas, por questões de agenda, os seminários os 2 próximos serão na quinta-feira, às 4 da tarde. Eu faço o anúncio na segunda-feira, mas só deixando reforçado aqui, que tipicamente o nosso horário tradicional é sexta-feira às 10, né? Mas aí por conta da agenda dos 2 palestrantes, é melhor a gente vai fazer na quinta-feira às 4 da tarde, mudar um pouquinho. Também a gente acabou entrando num período acadêmico aqui, então tem alguns colegas nossos que também não têm podido participar nesse horário de manhã. O Djalma, por exemplo, foi um deles, né, que geralmente participa, mas tem aula na sexta-feira, 11 horas. Né? Bom,